verdade é que eu sinto-me a pessoa mais rica do mundo, porque nestes 8 anos eu acumulei memórias que ninguém me pode tirar, aconteça o que acontecer. E numa vida de viajante, todos os dias acontecem coisas interessantes. Todos os dias eu conheço gente. Todos os dias eu tenho um momento de pensar, eu se morresse hoje morrer feliz. E acho que é para isso que vivemos. Eu trabalhei 20 anos num banco, num dos maiores bancos portugueses, e sempre fui a viajante do banco. Todas as minhas férias, eu saía ao sábado de manhã e voltava ao domingo à noite e passava as férias todas a viajar. E sempre tive um pouco aquela vontade de ir sem bilhete de volta. Eu voltava dos países que viajava com o mapa do mundo aberto, a contar os países que ainda queria visitar, e sentia que a vida não me ia chegar para ver tanta coisa em férias. Em 2012, toda a Europa estava em crise, o meu banco estava num processo de despedimentos, convidou todos os colaboradores, quem quisesse aceitar uma oferta muito boa, com boa indenização e uma série de regalias que mantínhamos, daí em melhores condições. Eu estava com 39 anos de idade e senti que era o comboio da vida que estava a passar-me à frente e que eu ou saltava para ele ou ficava em terra, e em terra teria mais 30 anos de trabalho. Eu adorava o que fazia, eu trabalhava em comunicação e adorava o que fazia, mas a verdade é que estava ali a oportunidade de poder viajar com algum conforto e mudar de vida e seguir o meu coração e fazer algo que era um sonho. Entre sair do banco e começar a viajar, tive 2 anos em Portugal, em que fiz alguns cursos para ganhar algumas ferramentas, porque nós aqui estudamos um curso superior que depois não nos vale nada pelo mundo, não é? Não é ter comunicação ou economia ou o que seja que nos vai servir quando andamos na estrada. Qualquer arte é mais valioso em estrada do que trabalhar num banco, não é? E sim, fazia muitos Exceis para ver quanto é que tinha por dia para gastar, etc. Fui fazendo esses preparativos e a verdade é que eu, quando saí, pensei que um ano seria um ano e já cá anda há 8. Comecei pelo Brasil, fiz a América do Sul toda, deixei Chile para depois, mas pronto, do Brasil cruzei para a Bolívia, fui por aí acima até o México, depois cruzei para o Japão, para chegar no Japão na altura das flores de cerejeira. Viajei um pouco da Ásia e depois fui para a Austrália. Na Austrália estendi-me porque realmente apaixonei-me muito pelo país, e a Austrália foi onde eu descobri que era possível fazer os voluntariados nos hostels para viajar de uma forma quase gratuita. Foi assim que eu viajei em países caros durante muito tempo. E depois então fui para a Índia e sim, a Índia ainda hoje é o meu país favorito no mundo, foi amor à primeira vista, e esse era o plano seria do primeiro ano, e aí já iam em 2 anos, já estava na estrada há 2 anos. Da Índia vim para a Europa, viajei, estive em Itália, Croácia, andei por aí, e depois vim a Portugal pela primeira vez, passado 2 anos e 2 meses de viagem. Tive 3 meses em Portugal e depois fui para a África. E tive finalmente os 2 últimos anos, fui apanhada na pandemia na Índia, onde fui para estudar yoga e ayurveda, e por sorte estava lá, porque realmente é o meu país favorito, e estive 26 meses na Índia, e de facto o universo deu uma oportunidade de ter esse tempo, de aprender, de praticar, de estudar, de ler, de aprender com vários professores. Foi maravilhoso mesmo. Neste momento já viajo de uma forma um pouco diferente, fico mais tempo nos sítios, continuo a ter momentos em que só viajo, sou a mochileira que vou e sigo e está visto e sigo e está visto e sigo, mas depois fico períodos de 2, 3 meses nos lugares que escolho, onde dou os meus tratamentos ayurvédicos e onde dou aulas de yoga. Sim, eu neste momento tenho essas 2 ferramentas e sinto que posso viajar até ao fim da vida, porque agora tenho como. Tenho saudades das minhas pessoas, dos abraços com as minhas pessoas, porque eu sou muito presente e falo diariamente com as minhas amigas, mas o abraço é diferente. Mas é muito fácil manter os laços, e eu acho que quem vai é quem tem que manter. Nós somos todos muito diferentes e ainda bem que somos. Eu costumo dizer que a humanidade é um puzzle e as peças têm que ser diferentes para encaixar. E infelizmente a sociedade obriga-nos muito a sermos todos iguais, não é? A ter
a fazer com que o puzzle encaixe com peças todas iguais. E está tudo certo ser diferente e está tudo certo nós irmos atrás daquilo que sonhamos e daquilo que sentimos que é para nós. Eu fiz isso e eu sinto mesmo que sou a pessoa mais feliz que eu conheço.